Independente do mês que nós estamos, né? Nós já estamos no meio do mês, passamos do meio do ano, nós estamos no mês 7 já, mas o Senhor está nos chamando para recomeçar. Amém? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Enquanto você procura aí, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigada mais uma vez pela tua presença, obrigada mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque ainda há tempo de nós encontrarmos o Senhor. E nós estamos aqui esta noite, Senhor, para encontrarmos o Senhor. Pai querido, e pedimos também para que o Senhor nos encontre esta noite. Que a tua palavra, que a presença do teu Santo Espírito, que é viva entre nós, possa se manifestar, Senhor. Pai querido, aonde esta palavra, Senhor, alcançar. E o Senhor possa curar, o Senhor possa transformar, o Senhor possa libertar e o Senhor possa recomeçar o seu trabalhar sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, amém? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Eu vou ler apenas a parte A do versículo 7. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Amém? Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Amado, aqui, o Senhor Jesus tinha acabado de ressuscitar e estava chamando, convocando os seus discípulos para se encontrar com ele. E o que chama a atenção aqui no versículo... O que chama a atenção aqui nesse versículo 7 é que o Senhor Jesus fala, agora vão, chamem Pedro e os outros discípulos. Ele poderia dizer, chamem todos os discípulos que eu quero me encontrar com eles. Mas ele disse, chamem Pedro. Chamem Pedro. Eu vou falar um pouquinho para vocês de Pedro. O apóstolo Pedro tinha por profissão um pescador. Ele era um pescador, a vida dele profissional era um pescador. E um dia, um dos primeiros, foi chamado pelo Senhor Jesus para ser apóstolo, para ser discípulo, para ser seguidor do Evangelho, para ser aquele que ia ser ensinado pelo próprio Jesus e depois ir ensinar e levar a sua palavra, quantos mais precisassem. E esse mesmo Pedro é o que viveu grandes experiências com o Senhor Jesus no seu ministério de 3 anos aqui na terra. E uma das experiências que o apóstolo Pedro viveu foi aquela onde Jesus anda sobre as águas e Pedro, ansioso para isso, desejoso disso, e ele falou, Jesus, me chama, porque eu também quero viver essa experiência. E Jesus o chamou e ele viveu a experiência de andar sobre as águas. Esse mesmo Pedro, é o Pedro que quando Jesus pergunta a todos os seus discípulos, aonde ele faz uma palavra de repreensão, uma palavra dura, e ele pergunta aos seus discípulos, tu sabes quem eu sou? Vocês sabem dizer quem eu sou? E Pedro, como uma confissão, ele diz, tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele conhecia Jesus, ele sabia quem era, ele sabia com quem ele estava andando, ele não tinha dúvida no teu coração. E quando Jesus faz aquela palavra de exortação, e que muitos seguidores de Jesus vão embora, e todo mundo vai se levantando e vai embora, o Senhor Jesus olha para eles e dizem assim, vocês também não vão? Levantem-se, vão embora também. E o mesmo Pedro diz assim, Senhor, para onde nós iremos, se só tu tem palavras de vida eterna? Se o Senhor está nos repreendendo, nós vamos ficar aqui. Se o Senhor está nos adoçando, nós vamos ficar aqui. Se o Senhor está nos alimentando, nós vamos ficar aqui. Mas se está havendo necessidade, é aqui que nós vamos ficar. Este é o Pedro que Jesus, quando ressuscitou, disse, vai, chame Pedro. E este também é o mesmo Pedro que numa ação precipitada, todos nós conhecemos Pedro como uma pessoa que não pensava muito antes de fazer.
E naquela ação precipitada, quando Jesus estava sendo levado para ser preso, ser crucificado, ele, na defesa de Jesus, ele arranca a orelha de um soldado romano. É este mesmo Pedro que age dessa forma. É este mesmo Pedro que foi convidado por Jesus para preparar a última ceia. Foi escolhido para Jesus para preparar a última ceia. E é este mesmo Pedro que no dia da preparação, no dia da comemoração da última Páscoa, onde Jesus começa a revelar que dali sairia um traidor, que ele morreria, que ele daria a vida dele, que estava chegando o tempo, que o tempo que ele havia ensinado durante aqueles 3 anos estava próximo. E é este mesmo Pedro que diz, não, isso não pode acontecer. Quem é o traidor que está entre nós? Isso não pode acontecer. E Jesus olha para ele e diz, Pedro, do que estás falando? Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. A segunda vez você me negará 3 vezes. É este Pedro que o Senhor manda chamar quando ressuscitou. Amados, e é este Pedro que vive este momento angustiante da sua vida. Que quando ele vê ali Jesus é levado preso. E começa a ser açoitado, começa a ser envergonhado, começa a ser menosprezado por aqueles soldados, por aquelas pessoas que estavam ali. E Pedro estava no meio daquela multidão, cercando, tentando saber, talvez pensando o que ele podia fazer, como ele podia tirar o mestre dali, como ele podia honrar aquilo que ele tinha dito, que ele não permitiria que isso acontecesse. Talvez Pedro estava tentando uma estratégia, mas ele via muitos soldados, era impossível ele conseguir fazer alguma coisa para tirar o mestre daquela situação. Mas quando ele é notado diante daquela multidão, quando aquelas pessoas o veem ali e olham para ele e falam, este anda com aquele homem ali. Pedro é tomado por um sentimento de medo. E ele diz, não, eu não o conheço. Eu não o conheço. E pela segunda vez isso se repete. Uma outra pessoa naquela ocasião, no meio daquelas pessoas, conseguem reconhecer Pedro pela forma de falar. Os evangelhos, o evangelho de Marcos, de Mateus, evangelho de João, se você for ler Lucas, alguns deles repetem a mesma história, mas alguns acrescentam algumas colocações diferentes. E eles dizem que pelo linguajar, pela palavra de Pedro, ele é reconhecido como um seguidor de Jesus e novamente ele é notado como um homem que andava com Jesus. Ele é notado como dos discípulos de Jesus. Enquanto todos fugiram, enquanto todos estavam guardados dentro da sua casa, enquanto todos estavam com medos, não digo que eles estavam indiferentes, não, pela morte de Jesus, não é isso. Mas eles correram e Pedro estava ali. E mais uma vez ele é notado e mais uma vez ele nega que ele conhecia Jesus. Mais uma vez ele nega aquele que ele disse que só ele tinha a palavra de vida eterna. Mais uma vez ele diz que não o conhece. E pela última vez, uma empregada ali reconhece também Pedro e fala como se ela já tivesse visto Pedro no meio do povoado, andando com Jesus, fazendo milagres, curando. E ela diz, ele é um seguidor deste homem, ele anda com ele, eu reconheço. E o galo não havia cantado 2 vezes e Pedro nega o Senhor Jesus pela 3ª vez. E a palavra de Deus diz que quando ele nega o Senhor pela 3ª vez, ele cai com o rosto no chão em prantos. Ele chora amargamente, porque ele se lembrou que Cristo disse para ele, você vai me negar 3 vezes. Amados, e a atitude de Pedro naquele momento foi fugir, sumiu, desapareceu. Ele não estava mais em contato com os outros. Ele não estava mais com os outros discípulos, ele já não estava mais caminhando com eles, eles já não estavam mais esperando a ressurreição, ele não estava ali falando, aquele Pedro falando, gente, tudo bem, o mestre morreu, ele falou para nós que ia ser assim, mas 3º dia ele vai ressuscitar. Não, Pedro sumiu, desapareceu. Sabe o que aconteceu com Pedro, amados? Pedro, ele, depois de se afastar de todos, depois dessa decepção com ele mesmo,
que ele teve, ele voltou àquele primeiro Pedro que Jesus encontrou de pescaria. Pedro falou, bom, o que me resta é voltar a ser um pescador. O que me resta é voltar a ser um pescador. E o que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite, é que às vezes na nossa caminhada, no tempo que nós caminhamos, nós nem sempre conseguimos fazer tudo perfeito. Aliás, nunca conseguimos fazer tudo perfeito. Nós nem sempre conseguimos agradar 100%. Nós nem sempre conseguimos ouvir prontamente, nós sempre vamos para depois nos arrepender, depois nós pedimos perdão e voltamos novamente. E nós nos cansamos muitas vezes dessa trajetória de não conseguir nos firmarmos, não conseguir ver aquilo que o Senhor tinha como promessa sobre as nossas vidas, sendo concluído em nós. E a falta disso em nós, muitas vezes faz com que nós venhamos fazer como Pedro, o desejo de afastar e voltar a ser o que nós éramos antes. Nos afastar da presença do Senhor e voltar a ser aquele homem pescador de peixes. E que já não tinha mais a tanta excelência que ele tinha no começo. Porque se ele vivia isso, ele era um profissional disso. Ele alimentava a sua família. Ele alimentava a sua casa. O irmão dele era pescador. Porque quando o Senhor o chamou os dois que estavam na mesma empreitada ali. Então era algo de família. E Pedro decide voltar a ser o que ele era antes. E muitas vezes eu e você, hoje, queremos voltar a ser o que éramos antes. Eu e você hoje, pela situação que nós estamos hoje, nós achamos que perdemos. Acabou para a gente. Porque talvez essa foi a sensação de Pedro. Para mim acabou. Tem mais o que fazer. A última cartada que eu podia dar de derrota na minha vida era essa. Negar o mestre. Na hora que ele mais necessitava de mim. A última coisa que eu podia fazer era isso. E aquele sentimento talvez corroía o coração de Pedro de dia e de noite. Até ele entender, até eu e você entendemos o que é que Deus quer de mim e de você. O Senhor já sabia, Pedro não pegou ele de surpresa. Pedro se surpreendeu, talvez ele falou, puxa, eu conhecia tanto o mestre, mas eu não sabia que ele sabia tanto assim. Ele não disse que eu ia negar e eu não neguei mesmo. Ele já tinha me alertado, se ele já tinha me alertado, por que eu não me antecipei e não evitei isso de acontecer? Porque tinha que ser assim, seria assim. O Senhor permitiu que fosse assim. O Senhor permite as nossas aflições, permite as nossas angústias, permite as nossas dores para que nós venhamos crescer na presença dEle. Não é castigo, não é ser penalizado, não é ser apontado, mas é crescimento na presença de Deus. É crescimento. E o Senhor está falando comigo e com você em um tempo de recomeço. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Pedro, ele tem aqui a alternativa de um recomeço sobre a vida dele. Ele tem a alternativa, ele tem a oportunidade de quê? De se reencontrar novamente com o Senhor. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus fala, vai e chame Pedro e os outros discípulos, isso significa que o Senhor está dizendo para mim e para você, chamo você porque você é importante para mim, não importa a condição que você está hoje, não importa como você está vivendo hoje, não importa a luta que você está passando hoje, não importa o desejo do coração que existe sobre você hoje. Eu chamo você hoje para um recomeço na minha presença. E quando o Senhor nos chama para um recomeço, não é para viver como um pescador novamente. Não é para viver como um pescador novamente. Não é para voltar às velhas práticas. Não é para ser aquilo que nós éramos antigamente. Não é para ser aquilo que nós éramos quando o Senhor foi lá e nos resgatou. Quando o Senhor foi lá e nos tirou daquela situação.
Não é para vivermos isso novamente. Não é isso que o Senhor tem requerido de mim e de você. É ao contrário. O Senhor tem nos chamado para ir de volta para a presença dEle. Ele nos chama para um recomeço, para um tempo novo, amados. E o Senhor chama o apóstolo Pedro para um recomeço. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro estava lá, de novo no seu barquinho, pescando. E a palavra de Deus diz que eles passaram a noite inteira numa pescaria. E eles não pescaram absolutamente nada, nenhum peixe sequer. E ao amanhecer, eles voltam à beira-mar. E quem eles encontram lá? Jesus. E esse homem, que eles ainda não haviam reconhecido como Jesus, diz assim para eles: não pescaram nada? Não, passamos a noite inteira e não pescamos nada. Volta lá. Volta lá e lança a sua rede do lado direito. Uma pessoa que passou a noite inteira pescando. Ele lançou a rede do lado direito, do lado esquerdo, lançou a rede atrás, lançou a rede na frente. Ele lançou a rede em tudo quanto é lugar que ele podia. Se duvidar, ele até pulou em alto mar para ver se ele pegava pelo menos um peixinho, para não sair de lá envergonhado. E o Senhor diz: volta lá e lança a rede do lado direito. E a palavra de Deus diz que quando eles voltaram, eles não aguentavam trazer os peixes que vinham nas redes, de tão cheio que veio a rede. E quando eles estavam voltando ali, à beira do mar, ali novamente na beira, eles reconhecem que aquele homem é Jesus. Eles reconhecem que aquele homem é Jesus. E o Senhor Jesus chama Pedro e muda ali a história da vida de Pedro, como Ele quer mudar a história da minha vida e da sua vida hoje, e trazer sobre nós um recomeço. O Senhor chama Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E novamente Jesus diz: Pedro, tu me amas? E ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez o Senhor Jesus diz: Pedro, tu me amas? E Pedro, muito entristecido, falou: Senhor, tu conheces o meu coração. O Senhor sabe o que existe dentro do meu coração. E o Senhor sabe o quanto eu te amo. O Senhor estava mudando a história de Pedro. Aquele que negou a Cristo 3 vezes, estava tendo a oportunidade de oferecer o amor. O fato dele ter negado ao Senhor não significava que ele não amava o Mestre. E ele estava ali colocando o coração dele diante da presença do Senhor. E o Senhor estava dizendo para ele: Pedro, recomeça hoje. Eu não chamei você para pescar peixes. Eu chamei você para pescar homens. O seu ministério não é em alto mar, o seu ministério é nos confins da terra. Eu chamei você para pegar o evangelho, eu chamei você para curar, eu chamei você para libertar, eu chamei você para falar do meu amor. Não foi para ir dentro do rio, mas Senhor, e a minha condição do passado? Eu já não lembro mais. Quem está falando de passado? Eu estou falando de recomeço, eu estou falando de novidade de vida, eu estou falando de uma nova oportunidade de vida que eu estou trazendo a partir de hoje para você, Pedro. Igreja, você é Pedro. Você que está nos acompanhando aí, você é Pedro. E o Senhor está trazendo para mim e para você um novo recomeço. Não importa o que ficou para trás. Foi muito importante o Senhor se lembrar de Pedro. Mas quem disse que o Senhor não se lembra de você? Não precisou ninguém ir até Jesus e falar assim: Jesus, sabe o que é? Tem como o Senhor lembrar de Pedro? Desde aquele episódio, Pedro sumiu, nunca mais apareceu. Dá para o Senhor falar, né? Até para ele se sentir mais assim, à vontade. Fala o nome dele primeiro. Não. Jesus não havia esquecido Pedro. O Senhor Jesus foi açoitado. Ele foi crucificado. Ele morreu. Mas em todo o tempo, Jesus esperava o dia da ressurreição, porque eu preciso me reencontrar com Pedro novamente. Eu preciso me reencontrar com Pedro novamente. E assim é o desejo do coração de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Todos os dias o Senhor quer nos reencontrar novamente. E hoje é o dia.
Hoje é o dia desse recomeço. Hoje é o dia do Senhor começar a escrever sobre a minha vida e sobre a sua vida uma nova história. Uma nova história, uma nova pesca, uma nova oportunidade de pesca. Depois, se você quiser anotar aí no seu caderninho de anotação, o Evangelho de João, capítulo 21, versículo do 1 ao 19, fala sobre essa nova pesca, esse novo chamado que o Senhor tem para a vida de Pedro. Amados, e nesse recomeço, aquele homem que nós terminamos a história triste, dizendo que ele havia negado a Cristo por 3 vezes, e por isso ele estava amargurado, entristecido, sofrido dentro do seu coração. E ele estava disposto a voltar atrás, ele estava disposto a abandonar, ele estava disposto a voltar a ser o velho homem. E que é lembrado e é trago de volta pelo Senhor, é trago de volta para a presença do Senhor. E no aceitar o chamado do Senhor, quando Pedro aceitou o chamado desse retorno, quando Pedro aceitou que ele tinha o que fazer na presença do Senhor, e quando eu falo de retorno, talvez você pense assim, mas eu não saí da presença do Senhor. Mas às vezes nós estamos aqui, mas nós não temos mais forças para estarem aqui. Às vezes o que nós viemos buscar aqui esta noite, ou você que não pôde vir, mas está buscando esta noite, é exatamente um recomeço. É como se fosse a última cartada sua, este recomeço. E é isso que o Senhor veio trazer para a minha vida e para a sua vida. E este Pedro, depois deste recomeço, depois deste novo tempo, depois dessa nova história, este Pedro é o primeiro homem a pregar no dia de Pentecoste. O primeiro homem a pregar no dia onde o Espírito Santo de Deus desceu e tomou aquela multidão. O primeiro homem a testificar, a falar do amor do Jesus que ele conheceu vivo e conheceu ressurreto. O primeiro homem a falar da promessa messiânica que Jesus tinha já na vida de Davi. Ele foi o primeiro homem. E naquela primeira sua grande experiência, a palavra de Deus diz lá para nós no livro de Atos, que 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. Tá bom para mim e para você? Aquele homem que havia negado a Cristo e voltado atrás, voltado às suas velhas práticas, agora estava ali, falando do amor do Senhor, porque um recomeço havia sobre a vida dele. E quando ele teve a oportunidade do recomeço, ele não pensou 2 vezes. E o Senhor está dizendo para mim e para você, há uma oportunidade hoje de recomeço para a minha vida e para a sua vida. Aproveita. Começa a falar do amor de Deus. Começa a criar oportunidades. Porque se naquela época o apóstolo Pedro pregou e 3.000 pessoas naquela ocasião se converteu ao cristianismo, você imagina o que você pode fazer hoje? Você imagina o que você pode fazer hoje? Você pode alcançar muito mais do que isso. Este mesmo Pedro, é o Pedro que passa a viver a experiência de curar, porque a palavra nos diz que ele estava indo para o templo, e na porta do templo havia um homem paralítico. E este homem paralítico olha para Pedro e fala, me pede uma esmola, pede uma ajuda. E o apóstolo Pedro, cheio daquilo que ele estava dentro dele, porque era o recomeço na vida dele, o apóstolo Pedro fala, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que aquele homem levantou. Amados, ele aproveitou o recomeço que Deus trouxe sobre a vida dele. Ele não ficou parado naquilo. Mas eu neguei a Cristo. Vou ser marcado como o homem que negou a Cristo. Não. Ele foi marcado como o homem que aceitou um tempo novo sobre a vida dele. E ainda, amados, Pedro, se você for ver lá também no livro de Atos, anota aí, lá Atos capítulo 9. Depois, eu não sei o versículo, mas você lê 9 inteiro, que você descobre outras coisas. No livro de Atos, capítulo 9, a palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro ressuscita uma mulher chamada Dorca, da cidade de Jope. Aquela mulher se sentiu mal, desmaiou,
morreu, foi levada para dentro do seu quarto. As outras mulheres souberam que o apóstolo Pedro estava ali pela redondeza, correram, mandaram chamar, e Pedro foi até lá, pediu para que ficasse sozinho com aquela mulher, orou ao Senhor, e aquela mulher ressuscitou. O apóstolo Pedro, que havia negado a Cristo por 3 vezes, estava agora vivendo a grande experiência de ver uma vida sendo ressuscitada através da unção do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. E é isso que Deus quer na minha vida e na sua vida. Através da unção do Espírito Santo de Deus, nós possamos fazer milagres como esse, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que ainda ressuscita mortos. É o Deus que ainda ressuscita mortos, amado. Nós precisamos deixar descer isso ao nosso coração. Porque nós só acreditamos num Deus que abre uma porta de emprego, ou que nos permite comprar um carro. Mas o nosso Deus, Ele ressuscita mortos. Ele ressuscita mortos. E Ele está aqui entre nós hoje. Ele está aqui entre nós hoje. Talvez a minha morte, talvez a sua morte seja morte espiritual. E que o Espírito Santo de Deus quer me usar e quer te usar para trazer vida sobre essas mortes espirituais. Trazer vida. Quando o Senhor levou o profeta Ezequiel para aquele vale de ossos sequíssimos, foi para trazer vida. Não foi para deixar ele tenebroso, assustado, com medo. Não foi para constranger ele. Não foi para deixar ele sem saída. Nada disso. Foi para mostrar para ele, eu posso agir com o meu poder através da sua vida. Amados, Deus pode agir com o poder dele através da minha vida e da sua vida. E ele nos chama hoje para sermos um novo Pedro. Não mais aquele Pedro que negou a Cristo por 3 vezes, mas aquele Pedro que disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E eu vejo Pedro dizendo assim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu tenho tantos defeitos, mas eu te amo. Eu tenho tantas dúvidas dentro de mim, mas eu te amo. Eu tenho tantas deficiências em mim como homem, mas eu te amo. Porque ninguém pode dizer para mim e para você que para amarmos o Senhor, nós precisamos ter essas qualidades, sermos perfeitos diante do Senhor. Porque o Senhor mostra através da vida de Pedro, mostra através do recomeço que o Senhor trouxe para a vida de Pedro, que Ele nos ama como nós somos, porque Ele conhece o nosso coração. E eu poderia passar aqui a noite inteira falando para vocês do que foi que Pedro fez depois do seu recomeço. Eu poderia passar a noite inteira aqui relatando para vocês as experiências do apóstolo Pedro depois deste recomeço. E nós iríamos ficar estarrecidos de tantos milagres que o Senhor fez através da vida dele, de tantas vidas que se converteram, de tantos corações que foram tocados, de tantas vidas que foram transformadas. Por quê? Porque houve um recomeço sobre a vida. O apóstolo Pedro, ele passou a andar, ele já nem se lembrava mais que ele tinha negado a Cristo por 3 vezes. Ele passou a lembrar daquele primeiro dia do recomeço da vida dele em diante, é o que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida. Coloca uma pedra em cima do seu passado, mas seja uma pedra bem gigante, de uma forma que você não deseje voltar para lá. De uma forma que se você olhar para lá, você não encontre mais aonde ele está. Uma pedra bem gigante, porque o Senhor já não se lembra mais. E o que o Senhor está construindo sobre a minha vida e sobre a sua vida é a partir de agora. É a partir de agora. Não importa em que mês nós estamos, não importa as condições financeiras, não importa o que dizem do nosso país, não importa as estatísticas do mundo, não importa absolutamente nada. O que importa é que a palavra de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida, dizendo que há um recomeço para mim e para você. E quando você ouvir as más notícias, quando você ouvir que não vai dar certo, quando você ouvir que a empresa vai mandar embora, quando você ouvir que vai morrer, quando você ouvir que o diagnóstico é de morte, quando você ouvir todas essas más notícias, você vai virar para todas elas e dizer, Deus me disse que há um recomeço a partir de hoje sobre a minha vida. Há um recomeço a partir de hoje. Aleluias.
Engrandecido seja o teu santo nome, Deus. Engrandecido seja o Senhor. Amados, e para nós finalizarmos, o que o Senhor quer que nós venhamos entender, que esse recomeço que o Senhor quer de mim e de você, o apóstolo Pedro, se você for ali, tenha curiosidade de saber tudo o que ele fez depois desse recomeço. E se você for ali descobrir tudo o que ele fez depois desse recomeço, você vai ver, sabe o quê? Você vai ver que a prioridade do apóstolo Pedro era poder falar daquele Cristo para as outras pessoas. Era poder ganhar o maior número de pessoas possíveis para o Senhor. Era poder testificar do Evangelho de Cristo. Era poder contar do seu próprio testemunho para as pessoas. Era poder ajudar as pessoas com aquilo que ele foi no passado. Falar, não, eu fiz, eu vivi, comigo aconteceu assim, olha aqui, ó, aonde Cristo me colocou. E é isso que Deus quer de mim e de você. Um recomeço para a louvor e a glória do nome dEle. Um recomeço para que as pessoas possam ver que o Senhor recomeçou mesmo na minha vida e na sua vida. Eles vão ter que olhar para nós. Eles vão ter que olhar para nós e vão ter que ver que há uma diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. E não é por arrogância, mas é pelas nossas escolhas, porque há um Deus sobre a nossa vida. Há um Deus, nós não estamos debaixo de decreto de homens, nós não estamos debaixo de palavras de homens, nós não estamos debaixo de palavras de maldição, nós não estamos debaixo de sentenças malignas, mas nós estamos debaixo da mão do Cordeiro, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida, para recomeçar um novo tempo sobre mim e sobre você. Amém? Eu vou pedir para que você se coloque de pé. E nós vamos orar a Deus, o Senhor. Vamos orar a Deus, o Senhor. E nós vamos falar a Deus o que é que nós precisamos recomeçar no dia de hoje. O que é? É hoje que nós vamos recomeçar. Não é amanhã pela manhã. Nós não vamos dormir hoje e recomeçar amanhã. Não é nada disso, é hoje. É hoje que nós vamos recomeçar. Hoje nós vamos tomar atitudes. Hoje nós vamos começar a nossa vida no altar do Senhor. Hoje nós vamos começar a buscar aquilo que Deus quer de nós. Hoje nós vamos começar a buscar a transformação que o Senhor tem para as nossas vidas. É hoje. Então começa a colocar diante do altar do Senhor aquilo que você quer recomeçar diante da presença de Deus.